Sobe para 7 o número de mortos nos prédios que desabaram no Rio de Janeiro. 17 pessoas estão desaparecidas. Enquanto houver um fio de esperança, eu estou ali firme e forte. Menino retirado vivo dos escombros morre durante cirurgia no hospital. A Polícia Federal apreende helicóptero com meia tonelada de cocaína no interior de São Paulo. Na capital paulista, outra apreensão de 479 quilos da mesma droga. Sábado de emoção em Suzano, na Grande São Paulo. Ato pela Paz marca um mês do massacre na escola Raul Brasil. Faz bem pro coração e deixa todo mundo mais feliz. Fabricante de produtos infantis anuncia recall mundial de cadeira de balanço após morte de bebês. Produto também é vendido no Brasil. Lucas Moura marca 3 vezes e é o destaque da rodada do campeonato inglês. E a imagem de um meteoro que se desintegrou no céu do sul do Brasil. Está no ar, o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. Empresas de transporte por aplicativo estão usando a tecnologia de reconhecimento facial para dar mais segurança aos usuários. Uma foto do motorista pode ser solicitada durante a jornada de trabalho para comprovar a identidade. O transporte por aplicativo deu aos usuários mais opções de preços. Mas as histórias de golpes e casos de violência também aumentaram. Se eu tô à noite, eu me sinto um pouco insegura, né? Porque eu não sei quem é a pessoa. Você pede, quando vê a outra pessoa, o carro não é dele. Agora, os dados dos motoristas já podem ser checados em tempo real pelas empresas de transporte por aplicativo. O reconhecimento facial é solicitado ao condutor durante a jornada de trabalho. Nós vamos fazer um teste. Esse é o aplicativo que faz a identificação do motorista. Eu já digitei meu CPF e agora a gente vai fazer uma selfie. É só vir aqui no aplicativo, ir em validar no sistema e aí o sistema vai comparar a minha selfie com a minha foto no cadastro da CNH. Em poucos segundos, a gente já vai ter o resultado nessa procura que ele faz aqui pelo banco de dados para saber se a minha identidade de fato foi confirmada. Em poucos segundos está aqui, ó, 95% de chances de que esse cadastro seja meu mesmo. O serviço de checagem faz parte de um contrato com a empresa de tecnologia e informação do governo federal que desenvolveu o sistema. Refizemos o teste com o meu CPF e a foto de outra pessoa. Aqui, o aplicativo apontou que o motorista estaria usando uma identidade falsa. Com essa comparação, o CEPRO consegue dizer com altíssimo grau de assertividade se trata ou não da mesma pessoa. O Alexandro é motorista de aplicativo e já teve que enviar várias selfies para a empresa, confirmando a identidade. O reconhecimento facial é muito importante, né? Que o usuário vai ter a confirmação que é o motorista mesmo. A seguir, Pelé passa por cirurgia para retirada de cálculo renal. E a Serra Gaúcha começa a receber turistas para o Festival do Chocolate. Nós voltamos já já. Subiu para 7 o número de mortos no desabamento de 2 prédios no Rio de Janeiro. Depois de passar 15 horas sob os escombros, infelizmente, um menino de 12 anos morreu no hospital. 8 pessoas foram resgatadas com vida. O trabalho dos bombeiros já dura 36 horas. Vamos voltar agora ao vivo ao Rio de Janeiro. A repórter Patrícia Hadlich está em frente ao local do desabamento. Boa noite, Patrícia. As buscas vão continuar agora à noite? Boa noite, sim. Olha, segundo o Corpo de Bombeiros, enquanto existir a possibilidade de encontrar sobreviventes, as buscas não serão interrompidas. As equipes vão continuar trabalhando aqui durante toda a madrugada. São mais de 100 militares que contam com a ajuda de cães farejadores. Até agora, 15 pessoas foram retiradas do que sobrou dos prédios, né? 5 já estavam mortas e outras 2 pessoas morreram no hospital. Portanto, o saldo até agora é de 7 mortos, sendo eles 2 crianças, né, uma de 12 e outra de 7 anos de idade. E a gente tem também 9 pessoas feridas que estão internadas nos hospitais e 17 que seguem desaparecidas. Segundo a Secretaria de Assistência Social, 32 famílias ligadas diretamente à tragédia
tragédia estão recebendo atendimento. E, enquanto isso, a Polícia Civil começou hoje a ouvir os moradores aqui da região para descobrir quem construiu os prédios. Voltamos ao estúdio. O massacre na escola de Suzano, na Grande São Paulo, completou um mês hoje. Um ato pela paz marcou a data e reuniu centenas de pessoas em um parque. Um helicóptero com meia tonelada de cocaína foi apreendido hoje em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. A droga saiu do Paraguai e tinha como destino a capital paulista. Helicópteros. Um deles ainda não foi encontrado. E a Polícia Militar de São Paulo apreendeu 479 quilos de cocaína na comunidade de Paraisópolis. E passa bem. Em Forquilha, no Ceará, 12 pessoas ficaram feridas em um acidente com um micro-ônibus escolar. O motorista perdeu o controle do veículo por causa da chuva e tombou. Os passageiros eram crianças e adolescentes de uma escola de Sobral, município próximo ao local do acidente. 2 vítimas estão em estado grave. Depois de suspender o aumento no preço do diesel, Jair Bolsonaro marcou uma reunião na próxima terça-feira com ministros e pessoal da área técnica para discutir o reajuste. Na reunião, o presidente... A assessoria do ministro Onyx Lorenzoni não negou nem confirmou a versão de Wallace Landim. Disse apenas que sobre esse assunto vale a manifestação do Ministério das Minas e Energia. Segundo a a suspensão do reajuste foi decidida em função do interesse público. O Ministério reafirmou ainda o compromisso de não intervenção no mercado. Em vigor há mais de um ano, a reforma trabalhista já causou uma redução no número de processos na Justiça, mas aumentou a quantidade de ações em que o valor da causa não ultrapassa 40 salários mínimos. O maior fórum trabalhista do Brasil... Dados do IBGE mostram que o número de trabalhadores domésticos bateu recorde no ano passado. Mas os registros em carteira para esses trabalhadores caíram desde 2013, quando foi aprovada a lei que regulamentou a profissão. A Rose trabalhou como empregada... Amanhã é o Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas, mas o Brasil tem pouco a comemorar. O país é responsável por cerca de 70% das mortes provocadas pela doença no mundo. Só neste ano, o estado do Pará registrou 29 casos. Uma das maiores metrópoles do mundo entrou em alerta por causa de uma epidemia de sarampo. Esta semana, a Prefeitura de Nova York começou uma campanha de vacinação obrigatória contra a doença. Patrícia Vasconcelos. Nova York é a cidade mais visitada dos Estados Unidos. A eficácia é de até 97%. A polícia britânica apreendeu um homem suspeito de atacar carros. Mais de 10 mil refugiados vivem hoje no Brasil. A maior dificuldade deles é se integrar ao nosso país e construir uma nova vida. Mas a iniciativa de uma ONG tem ajudado a transformar esses imigrantes em empreendedores. 900 milhões de indianos começaram a votar nesta semana para escolher um novo parlamento. Assim como no Brasil, o grande desafio é o combate às notícias falsas divulgadas na internet. Yula Rocha. Na maior democracia do mundo. Em São Paulo, hoje foi dia de plantão nos cartórios e postos de atendimento da Justiça Eleitoral para o cadastramento da biometria obrigatória. A ação aconteceu em 478 cidades. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Diz que não tem como resolver. Uma fabricante de produtos infantis anunciou um recall mundial de quase 5 milhões de cadeiras de balanço. Entre em contato para conseguir o reembolso. O Inmetro informou que vai pedir mais informações à Fisher-Price sobre a presença do produto e quais procedimentos a empresa vai adotar no Brasil.
Um projeto inédito da Universidade Federal Fluminense promete ajudar as pesquisadoras que enfrentam dificuldades no mercado de trabalho após a licença maternidade. Quanto internacional. O satélite mostra nuvens carregadas nas áreas centrais do país e do Nordeste. A chuva mais forte se concentra entre parte do Piauí e no Ceará. Já entre Goiás, Triângulo Mineiro e São Paulo, chove entre a tarde e a noite. No sul, uma nova frente fria avança pela costa gaúcha e espalha chuva pelo estado, mas sem grande intensidade. Em Curitiba, o domingo começa com 15 graus. Em Boa Vista, à tarde faz calor e os termômetros chegam aos 37 graus. 35 em Porto Velho. Em Goiânia, pancadas e 28 graus. Em Belém, chuva a qualquer hora e faz 31. No Rio de Janeiro, as temperaturas sobem muito e pode chover de forma isolada, máxima de 31 também. Na capital paulista, a chuva ganha força e pode ter alagamentos. Os termômetros chegam aos 28 graus. O patinete elétrico como meio de transporte começa a ser regulamentado nas cidades brasileiras. A capital capixaba é uma das que já disciplinaram o uso do equipamento. Transportar. Para onde você... Pelé passou por uma cirurgia na manhã de hoje em São Paulo para remover um cálculo renal. O Hospital Albert Einstein informou que o procedimento foi bem sucedido, que o ex-jogador já se recupera em um quarto e segue em bom estado. Agora há pouco, os bombeiros que trabalham nos escombros dos prédios que desabaram no Rio de Janeiro resgataram o corpo de uma mulher. Agora são 8 pessoas mortas na tragédia. E vamos falar de futebol. No Campeonato Espanhol, o Barcelona sem Messi não saiu do 0-0 com o Huesca. Mesmo com a derrota, o time catalão segue líder da competição e tem 9 pontos de vantagem sobre o segundo. Boa noite. Boa noite.